Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês, em todos os cantos do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Periscope do Amo Direito. É um prazer recebê-los aqui para uma noite que eu tenho certeza vai ser abençoada. Uma live curta, 1 hora e meia, para a gente fechar esse dia de hoje com muito estudo, com um estudo de qualidade, e eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Sejam muito bem-vindos. A gente já se conhece. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Barreto, coordenador do Portal F3, Foco, Força e Fé. E hoje nós vamos iniciar uma grande jornada. Hoje é o primeiro dia, ou melhor, é a primeira noite de muitos dias que virão. Todos os dias estarei eu aqui, junto com o pessoal do Direito News, que está aqui com a gente, junto com o pessoal do Amo Direito, junto com vocês, alunos do Portal F3, e com os demais estudantes que estudam para passar nos concursos públicos, para passar no exame de ordem. Nós vamos fazer uma grande revisão de direito constitucional e cada dia que virá a gente vai abordar um tema importante. Eu fiz um mapeamento dos temas que vem mais caindo em provas dentro do programa do direito constitucional, separei os assuntos e a partir de hoje a gente começa uma grande maratona. Todos os dias eu espero receber vocês aqui, espero que essa audiência seja enorme todo dia, para que a gente possa conversar de modo muito focado, muito objetivo, muito rápido. É uma revisão sobre os assuntos que mais caem nas provas de constitucional, tudo bem? Eu tenho certeza que se a gente mantiver o foco aqui, se vocês pararem as mensagens, para a gente começar a já encampar o ritmo da aula, eu tenho certeza que vão ser noites muito produtivas, vocês vão adorar, podem confiar, e vocês vão obter um resultado fantástico nessas lives. Bom, para a gente poder começar, porque o tempo está tarde, o que é que eu vou pedir a partir de agora? Que todo mundo pare as mensagens, 0 mensagens. Eu preciso que todos vocês parem as mensagens para que eu possa começar, tá certo? Então, a partir de agora, vou pedir a galera, 0 mensagens para a gente começar a aula. Eu já vi muita gente conhecida, não dá para cumprimentar falando o nome, é muita gente, tá? Então sintam-se todos amados e acolhidos, tá? Vou deixar, em nome de todos, vou deixar um beijo a todos os alunos do Portal F3, todos os alunos do Coaching Exame de Ordem, e aí eu cumprimento todos vocês do Brasil inteiro. Um beijo ao professor Kleber Barros, que está aqui na live, e todos os meus outros amigos professores. E a partir de agora, nós vamos começar, tudo bem? Então eu vou suplicar a vocês que durante a minha fala só escutem, em hipótese alguma interrompam minha fala, tá certo? Vamos fazer no mesmo ritmo que a gente sempre faz, correto, Direito News? Direito News está aqui como moderador, né? Do jeito que a gente sempre fez, e isso fez das nossas lives um sucesso. A galera concurseira, a galera que estudou para o exame da OAB, sempre prestigia as nossas lives. Por quê? Porque a gente mantém o foco. 0 pergunta, em hipótese alguma, eu vou parar para ler o que uma pessoa vinha perguntar. Qualquer dúvida, vamos combinar aquele pacto de sempre, mandem para o meu Instagram, que eu respondo vocês lá. Não pare a live para não atrapalhar os outros colegas que estão assistindo com a dúvida individualizada, tá certo? Então imagine que você está dentro de uma sala, de um auditório, com um palestrante falando, e você não vai ter ainda a delicadeza de falar junto com ele, para não atrapalhar o expositor e a plateia. São quase 11 horas da noite, todo mundo aqui, eu e vocês, certamente vocês, assim como eu, tiveram um dia cansativo, precisam estudar para passar na prova, então a gente tem que fazer dessas lives super produtivas, tá certo? Para que a gente realmente tenha o sentimento de que o tempo investido aqui valeu a pena e não foi jogado fora. Estamos juntos? Bom, para que eu comece, deixem só eu informar para vocês algumas coisas importantes. Primeira, hoje, segunda-feira, é a live número 1. Todos os dias, durante essa semana, vai ter um tema. O tema de hoje, eu acatei os pedidos de muitos de vocês hoje no Instagram. Eu mudei. O tema 1 ia ser direitos fundamentais. Eu vou fechar sexta-feira com direitos fundamentais. Eu vou começar com o Poder Judiciário. Foi o tema que não deu para bater na revisão de sábado. Então eu vou começar com o Poder Judiciário, que está entre os 5 temas que mais caíram nas provas. Então, quem quiser anotar uma pauta, anote aí. Hoje, Poder Judiciário.
Amanhã, poder legislativo. Então, amanhã, poder legislativo. Quarta-feira, controle de constitucionalidade. Então, anotem aí, por favor. Hoje, poder judiciário. Amanhã, poder legislativo. Quarta-feira, controle de constitucionalidade. Quinta-feira, normas constitucionais. Quinta-feira, normas constitucionais. E sexta-feira a gente vai conversar sobre direitos fundamentais, ok? Então, hoje, poder judiciário. Amanhã, poder legislativo. Quarta-feira, controle. Quinta, normas constitucionais. E sexta, direitos fundamentais. Perfeito? Então, essa é a pauta. Vou mandar um beijo ao delegado de polícia, coach profissional e professor André Uchoa, que está nos acompanhando aqui na live. Uchoa, um beijo. Eu vi que você convidou os seus seguidores, tá? Um beijo ao professor André Uchoa. Eu agora entrei com o meu Periscope pessoal aqui, tá certo? Acho que todo mundo aqui já me segue, mas se tiver alguém que não segue o meu Periscope individual, é esse aí, tá? Eu vou clicar aqui para que vocês possam seguir. Aqui, eu, PB, porque eu faço lives no meu Periscope durante o dia. E aí, se vocês quiserem pegar outras dicas durante o dia, vocês pegam aqui pelo Periscope do PB, aqui, eu, aqui. É só você clicar na tela, ok? E seguir. Tudo bem? Vamos embora. Vamos começar poder judiciário. Ó, última informação aqui, tá certo? Ao final dessa live, prestem atenção. Ao final dessa live, quando nós encerrarmos daqui a 1h15, 1h30, ao final dessa live, eu vou sortear 30 bolsas de 100%. Atenção, quando acabar essa live, eu vou sortear 30 bolsas de graça, meu irmão, de 100%. 10 dessas bolsas serão para o estudo online, pessoas de qualquer lugar do Brasil podem ganhar, e 20 bolsas para as turmas presenciais que estão acontecendo em 10 capitais. 2 bolsas por cidade. Então preste atenção, quando acabar essa live, eu volto a explicar isso. Eu vou fazer um post no Instagram sorteando 30 bolsas. Se vocês aderirem, todo dia eu sorteio mais 30. E sorteio 150 bolsas, vão ter 150 brasileiros que vão estudar sem precisar gastar R$1 no nosso projeto do intensivão para a primeira fase da OAB. Se você que está aqui é concurseiro e já passou na OAB e ganhar essa bolsa, abençoe algum amigo seu que não tem dinheiro, que está passando por uma crise financeira, está com dificuldade familiar. No final da live, sorteio no meu Instagram. Parem as mensagens, por favor, senão vai travar. Parem as mensagens, por favor, senão vai travar. Ao final, eu vou puxar um sorteio de 30 bolsas de 100%. E aí, quem ganhar vão ser 2 bolsas em cada cidade, são 10 cidades, ok? Está tendo a turma presencial do portal. O portal está em 10 capitais do Brasil, com um intensivão de 5 fins de semana agora até a prova da OAB. São aulas presenciais. Aulas presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, Salvador e Aracaju, Recife, Maceió e João Pessoa, Teresina e Fortaleza. Nessas 10 capitais tem turma presencial. E se você não é dessas 10 capitais, você concorre à turma online. Eu vou sortear 10 bolsas para a turma online e 2 bolsas para cada cidade, ok? Nessas 10 capitais. Hoje é o primeiro. Se vocês aderirem ao sorteio, todo dia eu sorteio 30 bolsas até sexta-feira. A turma começa sábado, é um intensivão, arrancada final do Portal F3 para a OAB primeira fase. 10 capitais do Brasil, a turma presencial, meu irmão. Os professores do portal estão viajando, cada um no avião indo para uma cidade diferente, ok? Então no final a gente volta a falar sobre isso. Primeiro tema de hoje, súmulas vinculantes. Anotem aí, súmulas vinculantes. Tema 1, súmulas vinculantes. A partir de agora, 0 mensagens, vamos juntos, uma corrente do bem, vibração positiva. Quero você aí, meu irmão, focado na vitória, focado na aprovação, pensamento positivo e foco a partir de agora, hein? 0 mensagem. Quem escrever na tela, Shazam, 30 anos sem passar. Quem escrever na tela aqui a partir de agora, Shazam, bebê, cancatarabamba, 30 anos sem passar. Então, ó, 0 mensagem a partir de agora, hein, cara? 0, não escreve porra nenhuma aí, hein? Vamos embora. Súmula vinculante. Esse é o primeiro tema. Súmulas vinculantes. Vamos lá. Bem objetivo, como eu prometi a vocês. Gente, quais são as perguntas que a banca pode fazer sobre súmulas vinculantes? Quais são as perguntas que têm caído nas questões de prova nos últimos anos sobre súmulas vinculantes? Primeira. Oi, filhote. Meu beijo aqui.
Dá um beijo. Esse é o meu campeão. Nossa. Meu melhor amigo. Dá tchau pra galera rápido, para começar a aula. Eu não tô aparecendo aqui. É, sou eu. Daqui você vai aparecer já já, que tem um delay. Tchau. Beijo. Quando o papai terminar aqui, a gente brinca, tá? Lá pra meia-noite. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quando o Supremo edita as súmulas vinculantes, quando o Supremo edita uma súmula vinculante, o efeito vinculante se aplica a quem? Quando o Supremo edita uma súmula vinculante, o efeito vinculante se aplica a quem? Quem se submete a esse efeito vinculante e fica vinculado ao dever de aplicar aquele entendimento do STF. Bom, o efeito vinculante daquele entendimento anunciado na súmula vinculante se aplica a toda a administração pública, a todo o poder executivo, se aplica a todo o poder executivo, a administração direta e indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios, e se aplica a todo o poder judiciário abaixo do STF. Repetindo, a súmula vinculante sem mensagem, Afonso, ó, sem mensagem, irmão. Deixa que eu dou a aula, sem mensagem para não atrapalhar, tá? Vamos embora. A súmula vinculante, ela vai aplicar o seu efeito vinculativo, impondo obediência ao entendimento consolidado na jurisprudência do STF, a todo o poder executivo e a todo o poder judiciário abaixo do Supremo. Então, todos os órgãos jurisdicionais do poder judiciário brasileiro abaixo do STF, quer dizer, todos os juízes e todos os tribunais, assim como toda a administração pública, direta e indireta, ficam obrigados a cumprir aquele entendimento. A partir de quando o Supremo publica a súmula vinculante, o entendimento veiculado no verbete vincula, é dizer, impõe obediência e cumprimento obrigatório em todos os órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário brasileiro, abaixo do Supremo, e em toda a administração pública, direta e indireta, dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Beleza? Beleza. Continua comigo. Qual é a grande pegadinha sobre o efeito vinculante das súmulas vinculantes? Prestem atenção. Em regra, não se aplica ao Poder Legislativo. Em regra, o Poder Legislativo, na sua atividade principal, o Poder Legislativo, na sua atividade precípua, ele não se submete ao efeito vinculante. O Poder Legislativo, na sua função de legislar, não fica vinculado ao entendimento da jurisprudência consolidada do Supremo. Isso quer dizer o quê? O Legislativo, Laís, ele não fica impedido de fazer leis, de fazer emendas constitucionais e mudar aquele entendimento. Entendeu, boneca? Então, o efeito vinculante, em regra, não atinge o Legislativo. Falo em regra por quê? Porque não vai atingir o Legislativo na sua atividade típica, na sua atividade precípua, que é a atividade de legislar. Todavia, você vai anotar com um asterisco aí em seu caderno. Dá um beijinho pra galera, vai. Essa é minha boneca, minha princesa. Uma gostosa. Quando o papai acabar, a gente vai brincar, tá? Tá bom. Lá pra meia-noite e 15, tá? Você vai me esperar ou vai dormir? Vou te esperar. Vai me esperar? Então tá. Eu vou lá pra tua cama pra gente brincar. Não demora. Não demora não. 1 hora e 15 no máximo. Então olha pra cá. O efeito vinculante, ele se aplica sim ao Poder Legislativo no exercício de função atípica. Observa, meu querido irmão, o professor André Uchoa, um monstro no direito administrativo, direito constitucional, medicina legal, que está aí na live. Delegado Uchoa, compartilhe comigo. Lembra da súmula vinculante das algemas? O Poder Legislativo poderia desrespeitar o entendimento quanto ao controle do uso de algemas? Não. Por que a súmula vinculante das algemas se aplicaria ao Poder Legislativo, Uchoa? A súmula do nepotismo, lembra, Uchoa? Da súmula da proibição do nepotismo? Por que essa súmula vai se aplicar ao Poder Legislativo? Porque ali o entendimento que está vinculando não vai atingir a atividade legislativa. Ele vai se aplicar ao Poder Legislativo quando o dito poder age fora da atividade legiferante, fora da função típica. Então, vamos meditar todo mundo aqui na live, para não tomar pau nessa questão em prova, para não deixar a banca engabelar a gente e tirar um ponto da gente. O efeito vinculante daquele entendimento anunciado na súmula de efeito vinculante, esse efeito vinculante vai atacar todo o judiciário abaixo do Supremo, vai atingir todo o executivo federal, estadual, do DF e municipal, mas só atinge o legislativo quando o legislativo age na função atípica, fora da função de legislar. E aí uma dica que eu te dou.
As bancas mais comuns, as mais tradicionais, FGV, CESP, ESAF, FCC, essas bancas elas têm um perfil. Você não pode presumir exceção. A exceção tem que vir destacada no enunciado do quesito. Concorda, Shoa? A gente está nessa batalha aí há tantos anos. Você não pode, ao ler o enunciado, presumir a exceção. Então, se o enunciado diz que a súmula vinculante vincula o executivo e o judiciário, isso está certo, porque, como regra, não vincula o legislativo. Inclusive, esse é o teor do texto na Constituição e na Lei 11.417, que é a lei que rege as súmulas vinculantes. Então, rapaziada, você que é concurseiro cascudo, que está há anos aí na jornada, já está maturando para conquistar o merecimento da sua aprovação, você que está estudando para o exame de ordem, está mais novo, está garotão ainda, chegando nesse mundo concurseiro, guarda com carinho que eu vou te falar para eu mudar de ponto. A súmula vinculante vincula o executivo e o judiciário, ponto. Excepcionalmente vinculará o legislativo no exercício de função atípica, beleza? Essa é a primeira dica de hoje. A segunda, ainda sobre o tema das súmulas vinculantes. Ainda nas súmulas vinculantes, a banca pode lhe perguntar quem é que tem legitimidade para propor ao STF que faça uma súmula vinculante. Quem tem legitimidade para propor ao STF que faça uma súmula vinculante? E já lhe antecipo, os mesmos legitimados a propor ao STF que faça uma súmula vinculante, que aprove uma PSV, que aprove uma proposta de súmula vinculante, também serão legitimados a pleitear ao Supremo que reforme, modifique ou até que cancele uma súmula vinculante outrora aprovada. Então, preste atenção. Todos os legitimados que eu lembrar vocês aqui agora, que receberam legitimação para propor ao STF a aprovação de súmulas vinculantes, são igualmente legitimados para pleitear a reforma ou o cancelamento de uma súmula vinculante, ok? Quem são esses legitimados? Vamos lá, bem direto. Duas famílias de legitimados. Duas famílias de legitimados. De um lado, aqueles que podem ajuizar ações de... Aguinaldo, pelo amor de Deus, já é o quarto comentário seu, hein, Aguinaldo? Vou te bloquear, sabe que eu te amo. Mas se você comentar de novo, eu vou lhe bloquear, viu, velho? Depois a gente faz as pazes, mas não atrapalhe, não. Quarto comentário seu já na live. 0 comentário, irmão. Cada vez que você escrever, eu sou obrigado a ler o que você escreveu. Você corta meu raciocínio. Por favor, já pedi para não escrever na live, tá? Nem meus melhores amigos, ninguém. Só o professor André Uchoa. Mas ninguém está autorizado a escrever na live. Por favor, quando você escreve, você me atrapalha, que você me obriga a ler. 0 mensagem. Por favor. Vamos lá. Então, há duas famílias de legitimados. De um lado, a gente tem aqueles legitimados à propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade. Aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição que podem propor as ações de controle abstrato de constitucionalidade. E de outro lado, eu vou dizer quem são, fica tranquilo que eu vou dizer quem são. E de outro lado, nós temos um rol de legitimados que não faz parte desses que podem propor as ações de controle abstrato de constitucionalidade, mas que a lei que veio regular as súmulas vinculantes legitimou, concedendo a prerrogativa de também poderem chegar no Supremo propondo uma proposta de súmula vinculante, pedindo a reforma ou até o cancelamento de uma que já existe. Então, olha para cá. Eu tenho aqueles legitimados que são definidos no artigo 103 da Constituição, que são os que podem ajuizar ADI, ADO, ADC e ADPF, e eu tenho os legitimados legais, que não são os que podem ajuizar ação de controle, mas que a Lei 11.417 autorizou. Em regra, são esses que caem na prova. Porque, em regra, são esses que a rapaziada esquece. Porque a maioria dos candidatos, quando pensa na súmula vinculante, pensa nos legitimados que a Constituição reconheceu para oferecer ADI, ADO, ADC e ADPF, as ações de controle abstrato, que a gente vai estudar aqui quarta-feira. Mas esquecem que a Lei 11.417 autorizou outros legitimados, ok? Então vamos lembrar quem são esses legitimados, as duas famílias? Vamos lá. Quem é que pode ajuizar ADI, ADO, ADC e ADPF e que também pode propor súmula vinculante? Vamos lá? Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Ó o macete. Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Quem são os 3 chefes, quais são as 3 mesas e o que é esse diacho desse com PACOM? Os 3 chefes,
chefe do Poder Executivo da União, chefe do Poder Executivo dos Estados e DF, chefe do Ministério Público da União. Os três chefes, presidente da República, governadores e PGR. Os três chefes, chefe do Ministério Público da União, chefe do Poder Executivo da União e dos Estados. Quem pode propor ADI, ADO, ADC, ADPF e também pode propor uma proposta de súmula vinculante? Presidente da República, governadores e o Procurador-Geral da República. As três mesas, a mesa que dirige o Poder Legislativo dos Estados e DF, a mesa que dirige a Câmara dos Deputados Federais e a mesa que dirige o Senado da República. Mesa diretora da Câmara dos Deputados, mesa diretora do Senado, mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara Legislativa Distrital. Os três chefes nas três mesas, com Conselho Federal do AB, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Vamos repetir, moçada? Vamos revisar? Vamos lá? Quem pode ajuizar ação de controle e também pode apresentar proposta de súmula vinculante, pedido de modificação ou de cancelamento. Vamos lá? Os legitimados à ação de controle e aqueles outros, que eu vou dizer quem são ainda, que a lei veio conceder legitimidade. Quem são os legitimados às ações de controle? Quem são os legitimados lá do artigo 103 da Constituição, que podem ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF? Quem são eles? Os três chefes nas três mesas com PACUM. Memoriza esse mantra. Os três chefes nas três mesas com PACUM. Quem são os três chefes? Presidente da República, governadores, Procurador-Geral da República. As três mesas, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa do Poder Legislativo dos Estados e DF, mesa de Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os três chefes nas três mesas, com PACUM, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Essa é a galera que pode ajuizar ação de controle e que também pode encaminhar proposta de súmula vinculante. Agora, quem é que, não sendo essa rapaziada, quem é que não sendo um dos três chefes ou as três mesas com PACOM, também pode propor súmula vinculante, pedir emenda ou cancelamento de súmula vinculante? Se liga, os legitimados legais, lá da Lei 11.417, vamos lá? O Defensor Público Geral da União, isso aí em prova derruba muita gente, hein, moçada? O Defensor Público Geral da União, o DPGU, o Defensor Público Geral da União, todos e quaisquer tribunais, qualquer tribunal, todos e quaisquer tribunais, TJ, TRF, TRE, TRT, STJ, qualquer tribunal do judiciário, evidentemente, que você não vai cometer uma gafe bizarra de falar em Tribunal da Justiça Desportiva, Tribunal Marítimo, Tribunal de Contas, pelo amor de Jesus Cristo, ok? Todo e qualquer tribunal. E por fim, se liga nessa, hein? Os municípios, incidentalmente, no curso de processos em tramitação, quando estão como autores ou réus, quanto ao tema objeto da lide. De novo, os municípios também podem propor ao Supremo feitio de uma súmula vinculante, a reforma de algum ou cancelamento de alguma, quando o tema é o tema da lide em que eles estão litigando e já existe jurisprudência consolidada no Supremo quanto a esse tema. O município pode, incidentalmente, no curso do processo, quanto ao tema que é objeto da lide, pedir ao Supremo que faça uma súmula vinculante, que reforme ou que cancele uma que já existe. Então, quem são os legitimados legais, meus amigos? Os legitimados legais são o Defensor Público Geral da União, os tribunais e os municípios, incidentalmente, no curso dos processos em que são partes, quanto ao tema objeto da lide. Vamos fechar pela última vez? Quem pode propor súmula vinculante, pedir emenda ou cancelamento? Os legitimados às ações de controle e os legitimados legais. Quem são eles pela última vez? Presidente da República, governadores, Procurador-Geral da República, mesa diretora da Câmara, mesa diretora do Senado, mesa diretora de Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa do DF, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Se você não anotou tudo, anota o artigo e você vê eles lá. Artigo 103
Artigo 103 da Constituição. Além desses, quem são os legitimados legais que foram legitimados pela lei das súmulas vinculantes, que é a Lei 11.417. Quem são os legitimados legais, legitimados pela Lei 11.417? Defensor Público Geral da União, Tribunais de Justiça e os municípios, incidentalmente, no curso dos processos em que são partes, ora como autores ou réus, quanto ao tema objeto da lide. Fechou? Fechou. Mais duas para encerrar a súmula vinculante e a gente sai para um segundo tema fortíssimo, que é cláusula de reserva de plenário, cláusula do Fulbentes. Vamos lá, mais duas de súmula vinculante. Qual é o quórum? Qual é o quórum para aprovar uma súmula vinculante, para emendar ou cancelar? 2/3. Quórum de 2/3, no mínimo. 8, 9, 10 ou 11 dos 11 ministros do Supremo. No mínimo, 2/3 para aprovar súmula vinculante, emendá-la ou cancelá-la, ok? Anote que o quórum é de no mínimo 2/3. Por fim, a última, dentre as que mais se perguntaram sobre súmulas vinculantes nas questões de concursos públicos e do exame de ordem nesses últimos anos. Caso o executivo ou o judiciário não obedeça ao efeito vinculante da súmula, qual é o nome do remédio jurídico adequado, específico, para questionar diretamente no Supremo esse comportamento da administração ou do judiciário de não obedecer o efeito vinculante daquele entendimento veiculado na súmula de efeito vinculante? Qual o remédio jurídico, qual é o nome da ação adequada para que se ajuize diretamente no Supremo? Aforamento originário do STF pedindo que se obrigue a cumprir o entendimento da súmula vinculante. Reclamação constitucional. O nome dessa ferramenta é reclamação constitucional. Não obstante, atualmente, processualisticamente, a gente vem rediscutindo o adjetivo constitucional. Não obstante, ultimamente, em razão das inovações promovidas pelo atual CPC, a gente vem discutindo se a gente ainda deve chamar a reclamação de reclamação constitucional, já que agora os casos de cabimento da reclamação não são exclusivamente os casos previstos na Constituição, a reclamação para o STF e para o STJ. Atualmente o CPC disciplina a figura da reclamação, e aí o CPC trouxe novos casos de cabimento para os demais tribunais. E aí muita gente vem falando que a reclamação legal, lá do 988 a 993 do CPC, 988 a 993 do CPC, os 6 últimos artigos que antecedem o capítulo dos recursos, que vai fechar lá o CPC, recursos 994 a 1044 do CPC. Então, não obstante, muita gente hoje vem tendo uma certa cautela para falar em reclamação constitucional. Eu aqui na live vou tratar como reclamação constitucional porque é o nome que as bancas vêm ainda utilizando nas questões de prova, ok? Então a reclamação constitucional é a figura jurídica adequada para que através dela se peticione diretamente no STF, ajuizamento originário no Supremo, pedindo ao Supremo que casse aquela decisão judicial contrária ao entendimento da súmula vinculante, que anule aquele ato administrativo que não está respeitando o entendimento da súmula vinculante. Então, se cai na sua prova, a figura jurídica adequada, o remédio correto é a reclamação constitucional direta para o STF, ok? Vamos para o tema 2. O tema 2 é cláusula de reserva de plenário. Anote aí, cláusula de reserva de plenário, ok? Cláusula de reserva de plenário. Esse é o tema 2 de hoje. Vamos lá. Gente, a cláusula de reserva de plenário é prevista no artigo 97 da Constituição e para ela foi feita uma súmula vinculante importantíssima, que é a súmula vinculante número 10. A cláusula de reserva de plenário é disciplinada no artigo 97 da Constituição e para ela é importante que a gente estude a súmula vinculante 10, que é correlacionada ao tema. Bem objetivo, o que é a cláusula de reserva de plenário? Preste atenção. Moçada, é uma cláusula que determina que quando os órgãos fracionários de um tribunal, olha quem se aplica, os órgãos fracionários de um tribunal, PB, o que é órgão fracionário? É uma fração do tribunal.
Um órgão composto por alguns dos julgadores do tribunal. Uma turma de um TRF com 3 desembargadores, uma turma do STJ com 5 ministros, uma Câmara do TJ com 3 desembargadores. 3 desembargadores não formam o total de membros da casa que atua no plenário. É um órgão fracionário, é uma cota, uma fração do colegiado. Então, o que é a cláusula de reserva de plenário? Se liga para não errar em prova, hein? É a cláusula que diz que quando certo órgão fracionário do tribunal estiver apreciando no bojo do processo, no curso de um processo, uma arguição incidental de inconstitucionalidade, esse órgão fracionário, quando se deparar com uma arguição de que a lei é inconstitucional, que aquele ato normativo com força de lei é inconstitucional, ali no controle concreto, difuso, concreto de constitucionalidade, esse órgão fracionário, como regra, depois eu dou a exceção, como regra, não pode declarar a inconstitucionalidade só ele, o órgão fracionário, a fraçãozinha do tribunal. A cláusula de reserva de plenário é uma cláusula que, como regra, vai proibir que o órgão fracionário, que não é o tribunal inteiro, e sim apenas uma cota, uma fração do colegiado de julgadores, a cláusula de reserva de plenário vai proibir que esse órgão fracionário, ao se deparar com a arguição de inconstitucionalidade, possa declarar a inconstitucionalidade. A declaração da inconstitucionalidade tem que ser feita pelo plenário ou pelo órgão especial que representa o plenário, nos tribunais que tem órgão especial. Então se ligue, a cláusula de reserva ao plenário, reserva de plenário, é uma cláusula proibitiva, que se aplica no controle difuso de constitucionalidade, no controle concreto, incidental, quando um órgão fracionário recebe, hora do autor, hora do réu, hora do recorrente, do recorrido, uma arguição de inconstitucionalidade. Aí esse órgão fracionário tem que parar e perceber o seguinte: espera aí, irmão, eu não sou o tribunal inteiro, nós somos apenas um grupo de julgadores. Como é que eu, desembargador da 3ª Câmara Civil, da 4ª turma, do TRF2, como é que eu vou chegar aqui com meus 2 colegas do órgão fracionário e a gente vai dizer que a lei é inconstitucional e vai afastar a lei? E se numa outra turma tiver um caso similar, uma apelação em caso equivalente distribuída para outra turma, e lá eles declararem a lei constitucional? Olha que merda, qual é a posição do tribunal? Vocês já imaginaram se duas apelações subirem em face de 2 sentenças em 2 processos diferentes, na mesma vara? Imagine que eu, Pedro Barreto, vou dar um exemplo que eu dei ontem no meu Periscope, falando desse tema. Imagina que eu, Pedro Barreto, ajuizo uma ação anulatória na vara de fazenda pública do município de Niterói, questionando que a lei do município de Niterói, da IPTU, é inconstitucional. Eu, Pedro Barreto, impugnei judicialmente o IPTU de Niterói com uma ação anulatória de lançamento na vara de fazenda municipal de Niterói. Imagina que o José da Silva ajuizou uma outra ação, não tem nada a ver comigo, na mesma vara de fazenda, para o mesmo juiz, arguindo a mesma inconstitucionalidade, pelo mesmo fundamento da mesma lei. Imagina que o juiz da vara de fazenda aqui de Niterói julga tanto a minha ação como a do José da Silva improcedente, e diz: olha, senhores, me desculpem, desculpa o Pedro Barreto nessa ação, desculpa o José da Silva nessa ação, eu não concordo com a arguição de inconstitucionalidade, e eu, juiz, sentencio pela improcedência, declarando a constitucionalidade da lei. Eu, Pedro Barreto, apelo dessa sentença no meu processo, o José da Silva apela no processo dele. Vai comigo no raciocínio, fica conectado, irmão, na vibe, na vibe. A minha apelação sobe para o TJ do Rio de Janeiro, a do José da Silva também. Distribui-se. A minha apelação, exemplo, cai na 5ª Câmara Civil, a do José da Silva cai na 10ª Câmara Civil. Vocês já imaginaram se a 5ª Câmara Civil pegar a minha apelação e dizer que a lei é inconstitucional, declarar inconstitucionalidade e reformar a sentença pelo fundamento que a lei é inconstitucional, e a 10ª Câmara Civil pegar a apelação do José da Silva, que tem os mesmos argumentos que o meu, e disser a lei é constitucional e negar provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência? Caralho, meu irmão, e aí? Qual é a posição do TJ do Rio de Janeiro? A lei é constitucional ou inconstitucional? E aí, perceberam a insegurança? Perceberam como seria problemático, conflituoso, se ocorresse o risco de ter órgãos fracionários que não são o tribunal inteiro, falando hora que a lei é constitucional, hora que a lei é inconstitucional? Então perceba, para declarar a inconstitucionalidade da lei, você tem que ter a noção do que está fazendo. Declarar a inconstitucionalidade, o tribunal declarar uma lei inconstitucional, é o tribunal vir de cotovelo, de cima para baixo, dando uma porrada no legislativo e no executivo. Os poderes políticos aprovaram a lei, houve um controle preventivo político de constitucionalidade. O legislativo aprovou o projeto de lei, o executivo sancionou, promulgou. Porra, tu vai invalidar essa lei dizendo que é inconstitucional, tu vai tirar essa lei do mundo jurídico. Você sabe quanto custa uma lei? Você sabe qual é o orçamento anual do Poder Legislativo para você dividir pelo número de sessões ordinárias do ano, pelo número de leis que se aprovam? Uma lei custa mais de R$1.500.000 no Brasil, cara. Então você vai invalidar essa lei, não tem nenhuma interpretação conforme a Constituição, não tem nenhuma interpretação para salvar essa lei, então vamos fazer um trato? Se for para declarar inconstitucionalidade e invalidar, quem faz isso é o plenário
ou o órgão especial do plenário, mas não o órgão fracionário. Então, o que é a cláusula de reserva de plenário? É uma cláusula que diz que para que o judiciário afaste a lei construída pelos poderes políticos, legislativo e executivo, ele não pode fazer isso fracionariamente. Alguns desembargadores sozinhos dizendo é inconstitucional, até porque ocorreria o risco de num órgão fracionário dizer que é inconstitucional, no outro dizer que é constitucional e ter uma divergência jurisprudencial no próprio tribunal, o que inviabilizaria entender qual é a posição do tribunal. Então, o que é que o Constituinte fez? Pensou o mesmo que eu e você pensaríamos, com bom senso. O Constituinte disse, não pode. O órgão fracionário não pode declarar inconstitucionalidade. Ele tem que remeter para o plenário vai ter uma sessão, hora de 15 em 15 dias, hora semanal, depende do volume, do número de arguições, e aí o plenário, vem lá o presidente e marca, quarta-feira da semana que vem, sessão plenária para apreciarmos arguições de inconstitucionalidade. A sessão é só para aquele objetivo. E aí ele vai começar a julgar essas arguições de inconstitucionalidade. Se for o caso de declarar inconstitucional, quem vai declarar é o plenário, e não o órgão fracionário. Então a cláusula da reserva de plenário, ela quer que a arguição de inconstitucionalidade, se for para declarar inconstitucionalidade, que isso seja feito na casa cheia. Full bench, casa cheia, corte cheia, cláusula do full bench rule, como dizem os americanos no direito constitucional norte-americano. E aí no Brasil a gente chama de cláusula de reserva de plenário. Então, para declarar a inconstitucionalidade arguída incidentalmente pelo autor, pelo réu, por um terceiro, para declarar a inconstitucionalidade arguída incidentalmente no controle concreto, essa declaração não pode ser feita pelo órgão fracionário. Quem tem que declarar? O plenário ou seu órgão especial. Quórum de maioria absoluta. Maioria absoluta dos membros do plenário ou maioria absoluta dos membros do órgão especial. Então, declaração de inconstitucionalidade no controle concreto, no controle difuso, arguída incidentalmente, tem que ser feita pelo plenário ou pelo órgão especial e não pelo órgão fracionário com maioria absoluta. Essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção é tão óbvia que você vai dizer, porra, bebê, eu nunca pensei nisso. A exceção é tão óbvia que você vai dizer, porra, como é que eu nunca meditei, nunca refleti sobre isso? Galera, o que eu digo a vocês todo dia, o direito é fácil, quem complica é professor ruim. Quem complica é professor que não tem dom, talento, tesão, motivação, vontade de arregaçar a boca do balão. A matéria é fácil para dedéu, né? Então, vamos lá, preste atenção todo mundo junto comigo aqui, tá? Moçada, se liga. Sem comentário aí, hein? Sem comentário, hein? Se ficar de comentário eu vou bloquear, hein, galera? Na moral, hein? Pra não atrapalhar, né, querido? Porra é essa? Tá batendo papo no privado do WhatsApp? Porra, tá maluco? Vamos lá, nada, zero comentário, hein? Pra não atrapalhar a porra da live. Sabe que aqui o plantão é duro, né? E eu, porra, quer me deixar puto da vida eu tá aqui, longe dos meus filhos, fazendo a live nem ficar de bate-papo aqui, tá? De sacanagem, né? Então vamos lá, boto pra rodar, tá? Vamos embora, foco, tá? Então, qual é a maldade na prova? Pra vocês ficarem espertos. Na prova, a banca vai jogar a seguinte questão. Lembra do exemplo que eu dei? O Pedro Barreto subiu com apelação para a 5ª Câmara Cível. Júlia da Silva, apelação na 10ª Câmara Cível. A matéria foi a plenário. O plenário julgou e disse, é inconstitucional. O plenário, pela maioria absoluta, declarou inconstitucional a lei do município de Niterói. Beleza, demorou. Formou-se o entendimento no plenário. O que é que vocês acham? Que daqui a 2 meses, Maria da Silva ajuiza uma ação também questionando que a lei de Niterói é inconstitucional. A ação é julgada improcedente. Maria da Silva apela. Cai na 3ª Câmara Cível do TJ. Vocês acham que agora, depois do plenário já ter apreciado, a 3ª Câmara tem que remeter ao plenário, ao órgão especial? Não. Agora a 3ª Câmara Cível pode declarar a inconstitucionalidade sem fazer a remessa de plenário, afastando a remessa ao plenário. Por quê, gente? Vamos pensar. Olha a lógica, moçada. Olha a lógica. Por quê? Porque agora não é mais a Câmara Cível afastando a lei. Ela vai apenas replicar o entendimento de que a lei tem que ser afastada por ser inconstitucional do plenário. Já existe o precedente. Então, quando já há um precedente do plenário, quando já há um precedente no plenário do STF, se houvesse uma súmula vinculante, se houvesse uma decisão com efeito vinculante de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo, controle abstrato, eu tenho que remeter ao meu plenarinho? Não. Aí eu tendo um precedente, eu posso afastar a remessa ao plenário e declarar repetitivamente a inconstitucionalidade. É a chamada declaração repetitiva. Já há o precedente de efeito vinculante. Então eu não preciso remeter, ok? Então se cair na prova, não é necessário remeter ao plenário a arguição incidental de inconstitucionalidade se já houver precedente. Estamos juntos? Bingo!
A última, para fechar, a reserva de plenário, e a gente partir para outro tema topíssimo de Poder Judiciário. Estou com mais uns 6, 7 temas para fechar nessa meia hora final aqui. Tá? Mantenha a vibe aí comigo, eu quero vocês comigo. E lembre que no final tem um puta sorteio de 30 bolsas de 100%, hein, galera? Quando acabar a live, sorteio de 30 bolsas de estudo. Não é 1, 2, 3, não. 30, meu irmão, 30 bolsas de 100%. Vamos ajudar um monte de gente nesse Brasil aí que está passando por dificuldade financeira, está sem grana e está com vontade de estudar e precisa estudar. No final da live eu explico. Sorteio de 30 bolsas hoje no meu Instagram, quando acabar essa live, tá certo? Já anota aí. Quem não tem meu Instagram, já anota aí. Tá? Vai que eu esqueço de falar meu Instagram no final. Pedro Barreto, Portal F3. No final, sorteio no Pedro Barreto, Portal F3. E, ó, zero mensagem, porra. Cala essa boca, cala essa boca. Pedro Barreto, Portal F3, ok? Pedro Barreto com 2T, Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3, ok? Bom, vamos lá, voltando. A última de cláusula de reserva de plenário. Volta aqui comigo. Em algumas situações, em alguns tribunais, aconteceu uma questão muito desagradável que levou o Supremo à súmula vinculante 10. Alguns desembargadores queriam afastar a lei, muitas vezes por questões que a gente olhava, desconfiava que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa errada. O fato é, os caras queriam afastar a lei no caso concreto. Imagine, eu vou fazer um contexto aqui não muito... vou me expor um pouquinho com esse comentário, mas tudo bem, vamos lá. Para fins acadêmicos, para fins docentes. Imagine que eu estou num esqueminha e quero afastar uma lei que veio trazer certas regalias, ou que veio a um concorrente meu, ou que veio tirar benefícios meus, e eu vou ao judiciário pedir que declare a lei inconstitucional para manter meus benefícios, para tirar as regalias de um concorrente meu, né? Mas a lei é constitucional. Aí eu vou à juização e o juiz diz, olha, doutor, desculpa, mas a lei é constitucional. Ok, excelência, minha briga não é aqui com o senhor, não, minha briga é lá em cima no tribunal. Sentencie logo minha porra aí. É constitucional a lei? Ok, eu quero afastar a lei. Eu quero tirar a lei do meu caso concreto. Aí apelo. Aí é que começa a sacanagem. Faço apelação em face da sentença e peço na apelação que o tribunal declare a lei inválida e retire a lei do mundo jurídico. Aí eu vou lá conversar com o desembargador relator. Vou lá no gabinete, né, aquele bate-papo mais problemático, né? Você vê que a gente pisa em ovos para falar de público, de algumas coisas, que na realidade todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Aí vai aquele advogado lá, né, falar com aquele desembargador e ia falar assim, excelência, eu preciso que essa lei seja afastada no meu caso concreto. Isso aqui não é controle abstrato, não é decisão com eficácia erga omnes, é o meu caso concreto, eficácia interparte. Dê provimento à apelação e declare a lei inconstitucional. Aí o desembargador relator fala, meu filho, eu não posso. Não tem precedente, eu tenho que remeter ao plenário. O plenário, obviamente, lá todo mundo no plenário, o nego vai dizer que a lei é constitucional porque a lei é constitucional. Excelência, eu preciso de uma ajuda de Vossa Excelência, uma mão lava a outra, declare essa porra dessa lei inconstitucional. Meu filho, eu não posso, a corregedoria me pega. Como é que eu vou chegar e passar por cima da cláusula de reserva de plenário? Tá maluco? Vou ter que responder por que eu fiz isso na corregedoria. Então vamos fazer um trato, excelência? Excelência, vamos fazer um trato? Aqueles tratinhos que não deve ser feito nunca? Isso. E aí Vossa Excelência vai gostar de isso. E Vossa Excelência afasta a lei e não declara inconstitucional. Como, doutor? É só Vossa Excelência não escrever que é inconstitucional. Não formalize a declaração de inconstitucionalidade, mas afaste a lei. Tipo aqui 2, 3 teorias, 4 ou 5 princípios que a gente inventa aqui, e o senhor vai afastar a lei e vai determinar na decisão provimento, apelação, reforma da sentença e afasta a aplicação da lei. Mas, doutor, você não está vendo que a Procuradoria vai recorrer? Não vai não, porque aí eu vou acertar o isso com a Procuradoria também. E não é que eles não recorrerem e perderem o prazo, acabou o trânsito em julgado. A lei continua válida para outras relações, mas na minha, processo subjetivo, eficácia interparte, no meu caso, o senhor vai afastar a lei. A gente não vai precisar fazer um lobby lá no plenário com todo mundo, casa cheia, vai ser difícil. Aqui na Câmara, com Vossa Excelência, com o vogal, aqui eu consigo acertar. E aí, meu irmão, a lei era afastada, sem a declaração de inconstitucionalidade. E qual era o argumento? Não preciso remeter ao plenário, não declarei a inconstitucionalidade. Olha que sacanagem, meu irmão. Então, parabéns, Eva, vamos lá, parabéns. Agora sem mensagem, parabéns. Vamos lá. Então se liga, o que acontece? O Supremo olhou e falou assim, peraí, vocês estão de sacanagem? Vocês estão querendo manipular o texto constitucional para burlar a norma? Então vocês estão dizendo que para remeter ao plenário é só se for escrever que é inconstitucional, declarar a inconstitucionalidade? Não, meu amigo. A intenção do Constituinte, a mens normativa, a mensagem do Constituinte na norma do artigo 97, determinando a remessa ao plenário, é o seguinte: para afastar a lei que o Legislativo aprovou e o Executivo sancionou, para afastar a lei, seja pelo fundamento da inconstitucionalidade declarado ou não declarado, tem que remeter ao plenário. Como é que um órgão fracionário vai afastar a lei sem remeter ao plenário? Aí o Supremo disse, é irrelevante se você vai formalizar ou não a declaração de inconstitucionalidade, se você vai escrever ou não que é inconstitucional, para você afastar essa lei, salvo se já tiver precedente do plenário,
Se não tiver presente no plenário, você tem que remeter ao plenário. Declare ou não formalmente a inconstitucionalidade. Aí acabou a mamata, acabou a sacanagem, que, infelizmente, alguns órgãos fracionários, de uma maneira estranha, de uma maneira suspeita, afastavam leis em alguns casos concretos sem declarar a inconstitucionalidade e tentavam justificar que não remeteram ao plenário porque não estavam declarando formalmente a inconstitucionalidade, mas estavam afastando a lei que era visivelmente por uma incompatibilidade com a suposta inconstitucionalidade arguída. E ele não declarava formalmente, mas afastava a lei, burlando a reserva de plenário. Entenderam, meus amigos? E ele fazia o que ele não poderia fazer, declarava a inconstitucionalidade sem escrever que era inconstitucional. Aí o Supremo disse, não pode. Para você afastar a lei pelo fundamento da inconstitucionalidade, expressamente declarada ou não, você tem que remeter ao plenário, ok? Esse é o teor da súmula vinculante 10, e eu chamo a sua atenção porque, como regra, a súmula vinculante 10 tem um texto que aparece na prova. O texto da súmula, em regra, tem sido o gabarito das questões, tá certo? Bom, vou deixar para trás súmulas vinculantes, fica esse tema virado, e agora, ó, foi súmula vinculante, foi reserva de plenário, desculpa, reserva de plenário. Foi súmula vinculante, foi reserva de plenário, eu vou para um terceiro tema com você, agora um bem pequenininho, tá? Eu tenho 10 temas aqui, um terceiro bem pequenininho, eu quero pegar fôlego para ir para um outro tema grande, que é quinto constitucional, tá? Antes da gente ir para quinto constitucional, vamos para um tema pequenino. Anote aí, competências para a concessão de exequatur, competências para a concessão de exequatur, a cartas rogatórias, competências para a concessão de exequatur a cartas rogatórias e homologações de sentenças estrangeiras, competência para a concessão de exequatur a cartas rogatórias e homologação de sentenças estrangeiras, bem como os pedidos de execução, ok? Então, repetindo, competências para a concessão de execute-se as cartas rogatórias e homologações de sentenças estrangeiras e os pedidos de execução, ok? Vamos lá? Gente, toma cuidado com essa questão, principalmente com a questão temporal. O momento, a data que apareceu na sua prova. Porque essa matéria mudou de competência com a reforma do judiciário em 2004. Quem fez concurso, quem fez prova, quem como eu me formei em 2001, eu passei na minha prova do AB de 2000 para 2002, né? Naquela época, antes da reforma do judiciário, antes da emenda 45 de 2004, a Constituição brasileira, ela previa, antes da emenda 45 de 8 de dezembro de 2004, a Constituição brasileira previa que a competência era do STF para conceder o exequatur a uma carta rogatória, a carta veio lá de outro país para ser cumprida aqui no Brasil, né? Viabilizar a aplicação dela, legitimar a eficácia dela, exequatur a carta rogatória internacional. Era do STF a competência. Assim como quando se proferia uma sentença no exterior, no Poder Judiciário de outro país, para produzir efeitos no Brasil, quando se queria o cumprimento da sentença no Brasil, primeiro eu tenho que analisar se essa sentença, se os efeitos dela são compatíveis com a legislação brasileira, com a ordem jurídica brasileira. Então, quem homologava essa sentença para torná-la apta a produzir efeitos era o STF. Até 8 de dezembro de 2004, a competência era do STF para promover a homologação de sentença estrangeira e para conceder exequatur à carta rogatória. Essas competências eram do STF. Só que após a reforma do Judiciário, emenda 45 de 8 de dezembro de 2004, essas competências foram deslocadas para o STJ. Então, se você abrir o artigo do STJ e de suas competências jurisdicionais na Constituição, né, as competências jurisdicionais do STJ estão no artigo 105. As competências originárias no inciso 1. As recursais no inciso 2 e 3. O artigo 105, incisos 1, 2 e 3, edifica as competências jurisdicionais do STJ. Competências originárias no artigo 105, inciso 1. Alíneas ABC, D, E, F, G, H, I. São 9 alíneas. Não é isso? As competências recursais, recurso ordinário no inciso 2, recurso especial no inciso 3. Então, lá no artigo 105, inciso 1, a última alínea, que é a linha I, ABC, D, E, F, G, H, I.
ela vai prever que compete ao STJ homologar sentenças estrangeiras e conceder exequatur às cartas rogatórias, para que essas cartas rogatórias se tornem autorizadas à produção de efeitos no Brasil e a sentença estrangeira esteja apta à sua eficácia no Brasil, ok? Se você abrir sua Constituição, pode abrir aí, pode constatar, pode ver que você vai comprovar o que eu estou dizendo, que lá no artigo 105, inciso 1, a linha I, lá embaixo dele, tem uma observação pequenininha, qualquer que seja o seu vadimeco, se for o meu, por exemplo, se não qualquer outro, vai ter uma observação dizendo: dispositivo inserido pela emenda 45 de 8 de dezembro de 2004. Pode abrir lá que você vai ver essa informação pequenininha embaixo da linha I, artigo 105, inciso 1, a linha I, ok? Então preste atenção. Lá no artigo 105, inciso 1, a linha I, a gente vai constatar que compete ao STJ a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão das exequatur das cartas rogatórias, ok? Agora, preste atenção, meu irmão. Segura o Rojão aí. Segura aí, Jorge, meu parceiro lá de Recife. Segura aí. Segura aí. Para não atrapalhar a live, Jorge. Segura aí, irmão. Sem comentários. Olha só. Olha a questão malandra de prova, como é que às vezes o nego cai de bobeira. Olha a pegadinha que a banca joga. Vamos lá? A banca vai e bota assim: o STJ já homologou a sentença estrangeira, mas não se está conseguindo fazê-la ser cumprida. Imagina a sentença no inventário proferido no exterior que gerou o direito de aquisição de bens para um herdeiro brasileiro de bens do gringo que estão no Brasil. Aí o cara quer dar cumprimento à sentença. O STJ já homologou, já disse que é compatível com o direito brasileiro, mas ele não consegue fazer cumprir a sentença. Aonde ele propõe a ação de execução da sentença estrangeira já homologada no STJ. É a mesma coisa com a carta rogatória. O STJ já deu exequatur, mas não se está conseguindo fazer cumprir a carta no Brasil. Aonde se propõe a execução da carta rogatória que já teve o exequatur dado pelo STJ perante juiz federal, primeira instância da Justiça Federal, gente. Artigo 109 da Constituição compete a juiz federal. Artigo 109 da Constituição, ok? Se vocês puderem me dar uma cola aí, abrindo a Constituição, eu acho que é o inciso 10. Né? Se vocês puderem me dar um feed, o artigo 109 tem 12 incisos, de 1 a 11, né? Tem o 5 dígito A, o 6, são 12 incisos, numerados de 1 a 11, é 1 a 11, mas são 12, e se eu não me engano é o inciso 10, Nai botou aí, inciso 10, valeu Nai, saudade de você, irmã. Então, artigo 109, inciso 10 da Constituição, perfeito, que vai falar, né, boa, valeu moçada, valeu Magalhães, show de bola. Então, vai dizer que compete a juiz federal processar e julgar, né, cara, que legal, ver tanta gente que estudou comigo, Ana Camila passou comigo na segunda fase do ABE, acho que é você, né, Anak, né, porra, muito legal, galera concurseira aí hoje estudando para concurso, muito maneiro rever vocês aqui na live. Esse dia eu estava fazendo uma contabilidade, só de alunos de segunda fase, tributário e constitucional, foram mais de 26 mil alunos aprovados na minha segunda fase nos últimos 15 anos. É muita gente, rapaz, muita gente. Valeu, Anak, bom rever você aqui. Então vamos embora, tá? Então artigo 109, inciso 10. Então se cair na prova, se liga, todo mundo junto comigo. Se cair, Felipe também passou na segunda fase constitucional comigo, que maneiro, rapaz, porra, esquadrão STF, que legal. Então vamos lá, se cair na prova da gente, rapaziada, o que é que a gente vai dizer? A quem compete a execução, a quem compete julgar o pedido de execução da carta rogatória que já teve o exequatur dado pelo STJ. A quem compete julgar o pedido de execução da sentença estrangeira que já foi homologada no STJ. Compete a juiz federal. Não vamos errar essa, certo? Então vamos lá. A quem compete homologar a sentença estrangeira era o STF. Desde a emenda 45 de 2004 é o STJ. A quem compete conceder o exequatur da carta rogatória era o STF. Após a emenda 45 de 2004, passou a ser o STJ. Dado o exequatur da carta rogatória e não cumprida a carta, aonde se propõe a execução da carta rogatória? Juiz federal. Homologada a sentença estrangeira, não se está conseguindo fazer cumprir a sentença estrangeira, onde é que se pede a execução? Juiz federal. Na prova, se for uma prova de múltipla escolha, um ABCD, um ABCDE, a banca bota que você pede a execução no TRF, no próprio STJ, no STF, juiz federal. Ok? É juiz federal que tem competência para processar e julgar originariamente o pedido de execução da carta rogatória que já teve exequatur, da sentença estrangeira que já foi homologada. Bingo, matamos essa. Mais uma. Anote aí. Competência originária do STF. Competência originária do STF. Mais uma. Competência originária do STF para processar e julgar mandado de segurança e habeas data.
Competência originária, já vamos fazer melhor? Já bota logo casado aí, faz melhor. Competência originária do STF e do STJ. Competência originária do STF e do STJ para julgar mandado de segurança e habeas data. Ou seja, a banca pode trazer uma questão para vocês, indagando se vocês sabem em que situações compete ao STF ou ao STJ julgar originariamente, ler a petição inicial, receber a propositura da demanda, receber a impetração, aforamento originário do remédio ali. Quando é que você, como advogado, ajuiza um MS ou um habeas data originário no STJ ou originário no STF? Preste atenção, a preliminar. Todas as vezes que a competência for de um determinado tribunal para julgar originariamente mandado de segurança, vai ser igual para o habeas data. Eles andam juntos, nunca separe. Quando for competência do STF para julgar originariamente mandado de segurança, é também para julgar habeas data. Quando for competência originária do STJ para julgar mandado de segurança impetrado ali, é mandado de segurança e habeas data. Quando for competência originária do TRF para processar e julgar mandado de segurança, é mandado de segurança e habeas data. Até mesmo quando é competência de juiz federal, é para julgar mandado de segurança e habeas data. Ok? Então, vamos lá. Quando é que eu impetro mandado de segurança ou habeas data originariamente no Supremo? Originariamente no Supremo. Vamos lá? Gente, quando a autoridade coatora, quando a autoridade responsável pelo ato coator for o alto escalão, o primeiro mais alto escalão, a autoridade de maior envergadura do Executivo, do próprio Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo e dos órgãos de fiscalização de contas públicas. Olha a minha mão, eu vou passar pelo alto escalão de 5 casas. Quando a autoridade coatora, que é responsável pelo ato que a gente vai impugnar com mandado de segurança, é responsável pelo banco de dados que a gente vai lá buscar a informação, o acesso, a correção, o incremento de um detalhe naquele banco de dados governamental ou de caráter público. Quando a autoridade responsável, que a gente chama de autoridade coatora, for o alto escalão dessas 5 casas aqui, tá certo? Se a autoridade for o alto escalão do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos de fiscalização das contas públicas, MS no Supremo. De quem eu estou falando? Se a autoridade coatora for o presidente da República, o próprio STF, o PGR, a mesa diretora da Câmara ou do Senado, o TCU. Olha como é fácil, olha a lógica. Se eu quero impetrar um mandado de segurança para pedir em juízo que se invalide um ato do presidente do país, um ato do Procurador-Geral da República, um ato da mesa que dirige a Câmara ou o Senado, um ato do próprio STF, um ato do Tribunal de Contas da União, amigo. Eu quero invalidar um ato do chefe do Ministério Público da União. Quem é que tem que julgar esse mandado de segurança para, se for o caso, invalidar? O mais alto órgão do Judiciário, o STF. E só é o STF porque ele é o mais alto. Porque se tivesse um tribunal acima do STF, teria que ser lá. Como é que eu posso pedir em juízo que invalide o ato do presidente do país, que invalide o ato do Procurador-Geral da República, do mais alto Tribunal de Fiscalização das Contas Públicas, o TCU? Então só o órgão mais alto do Judiciário pode invalidar o ato da mais alta autoridade do próprio Judiciário, do Executivo, do Legislativo, do MP e dos órgãos de fiscalização das contas públicas que no controle externo fazem o controle da legalidade, da legitimidade, né, da economicidade, da fiscalização, do patrimônio, do orçamento, né, da contabilidade das operações da administração pública, aquele controle externo que os tribunais de contas prestam, fazendo a fiscalização COFOP, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Então vem junto comigo aqui e se liga nessa, eu e vocês, todo mundo. Quando é que eu impetro mandado de segurança ou habeas data originariamente no Supremo? Quando a autoridade coatora é o presidente, o PGR, o próprio Supremo, mesa diretora da Câmara ou do Senado e o TCU. Anote, meu irmão, anote aí, por favor, para você achar o artigo. É o artigo 102, inciso 1, a linha D de dado. 102, inciso 1, D de dado. Está lá na Constituição, artigo 102, inciso 1, D de dado. Compete originariamente ao STF processar e julgar mandado de segurança e habeas data quando a autoridade coatora é o presidente da República, o PGR, o próprio STF, mesa diretora da Câmara ou do Senado e o TCU. Estamos juntos? Então se liga, meu amigo querido, professor Silvio Soares, lá da UAB do Mato Grosso, um grande beijo. Então, pega junto comigo para não errar na prova, valeu? Artigo 102,
competências jurisdicionais do STF. Inciso 1 são as competências originárias. As competências jurisdicionais do Supremo estão no 102. As competências originárias para receber a petição inicial, para receber o processo originariamente e prestar o primeiro grau de jurisdição, que nesse caso vai ser o único grau, né? Competência originária do Supremo é processo que não tem duplo grau. Ninguém pode reformar a decisão do Supremo. Então as competências originárias do Supremo estão todas no artigo 102, inciso 1, as competências recursais nos incisos 2 e 3. Competência recursal ordinária para julgar no ROC, no recurso ordinário constitucional, 102, inciso 2, A e B. E competência recursal excepcional para julgar em recurso extraordinário, 102, inciso 2, inciso 3, ABCD. Né? Aquelas 4 competências para recurso extraordinário, no 102, inciso 3, ABCD. As 2 competências para recurso ordinário constitucional para o ROC, no 102, inciso 2, A e B. Né? Eu ensino essa porra toda na segunda fase de constitucional, né, moçada? Meu curso de quase 200 horas de constitucional e processo civil. Puta que pariu, a gente lambe a matéria de ponta a ponta. E no 102, inciso 1, 102, inciso 1, as competências originárias do Supremo. São 17 alíneas. A linha A, que começa com a ADI, ADC, as ações de controle. A linha R é a última, né, das ações em face de atos do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. E de A até R, eu tenho 17 alíneas em que se estatuem as competências originárias do STF. Na quarta linha, 102.1, a linha D, você vai encontrar competências para habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Na segunda parte dessa linha D, 102.1D, parte final, está lá previsto que compete ao STF processar e julgar mandado de segurança e habeas data quando a autoridade coatora é o presidente, o PGR, o próprio STF, mesa diretora da Câmara, do Senado e do TCU. Repeti umas 5 a 6 vezes. Tamo junto? E no STJ? E no STJ? Vamos lá para os 15 e 20 minutos finais da live. E no STJ? Quando é que eu tenho competência originária? Filipão, que saudade, irmão. Quase me deu um 10 na segunda fase constitucional, né? Estudando para concurso aí, guerreiro. Tu vai passar, brother. Tem um cara de pegada, é focado, sabe jogar o jogo. Já já tu está encampando tua posse no teu concurso. Segue o jogo. Segue o jogo que você vai chegar lá. Tenho muito orgulho de você. Foi um dos melhores alunos que eu tive. Né? Então vamos nessa. Quando é que eu vou impetrar o mandado de segurança e habeas data originário no STJ? Quando a autoridade coatora for o próprio STJ, um dos ministros de Estado ou um dos comandantes das Forças Armadas. Repetindo, MS ou habeas data no STJ. Segundo escalão, amigo. Segundo escalão do Judiciário e do Executivo. Segundo escalão vai para o segundo tribunal. Então, MS e habeas data originário no STJ. Quando a autoridade coatora é o próprio STJ, é um dos ministros de Estado ou um dos comandantes das Forças Armadas. Então, se cair na prova que o mandado de segurança vai ser impetrado em face de um ato do ministro da Saúde, do ministro da Fazenda, do ministro da Educação, do comandante da Marinha, Exército Aeronáutico ou do próprio STJ, MS e habeas data no STJ. Cuidado com a pegadinha, porque o ato coator do STJ é MS no próprio STJ, não é no Supremo, é no STJ. Você está ouvindo? MS no STJ. Artigo 105, inciso 1, B de bola. Artigo 105, inciso 1, B de bola, ok? Artigo 105, inciso 1, B de bola. Maravilha? Show de bola. Mais um tema. Anota aí o próximo tema. Competências do Poder Judiciário brasileiro. Competências do Poder Judiciário brasileiro. Competências do Poder Judiciário brasileiro para julgar originariamente conflitos internacionais. Competências do Poder Judiciário brasileiro para julgar originariamente conflitos internacionais entre estados estrangeiros, outros países, estados estrangeiros, organismos internacionais, estados estrangeiros, organismos internacionais, litigando com entes federativos, ou com pessoas domiciliadas residentes no Brasil. Ou com pessoas domiciliadas residentes no Brasil. Então, competências do Poder Judiciário brasileiro para julgar conflitos internacionais entre estados estrangeiros organismos internacionais. A gringalhada, né? Um estado estrangeiro ou um organismo internacional. Litigando contra entes federativos ou pessoas
domiciliadas residentes no Brasil. Então, a banca pode trazer essa questão para você, que é uma questão que exige um conhecimento simples, porque está no texto da Constituição, mas exige o seu conhecimento. Quais são essas regras constitucionais de distribuição de competências jurisdicionais dentro do Poder Judiciário brasileiro? Como é que fica isso? Quem no Poder Judiciário brasileiro julga esses conflitos internacionais entre estados estrangeiros ou organismos internacionais quando litigam com entes federativos ou com pessoas domiciliadas ou residentes no Brasil? Vamos lá? Preste atenção, bem objetivo, bem focado, como eu disse a vocês que seria. Então, uma revisão, tá? Vamos lá. Se o conflito for do Estado estrangeiro ou do organismo internacional litigando contra um Estado-membro ou o Distrito Federal, se eu tiver um litígio independente da natureza do processo, se for modo de conhecimento, modo de execução, independente qual seja a natureza do processo, qual seja o mérito em causa e da lide, não importa o módulo processual, o tema da causa, se eu tiver um processo entre Estado estrangeiro como autor ou réu versus Estado-membro brasileiro, Estado estrangeiro como autor ou réu versus Distrito Federal, organismo internacional como autor ou réu versus Estado-membro brasileiro ou Distrito Federal, é dizer, um dos 26 Estados-membros da Federação Brasileira, ou o Distrito Federal, litigando em face de um Estado estrangeiro ou um organismo internacional. A competência originária para processar e julgar a causa é do STF. E lembre, todas as vezes que nós temos processos de competência originária do Supremo, são causas em que não existe o segundo grau de jurisdição. Não tem como, não tem outro tribunal com competência jurisdicional, revisional para reformar ou anular a decisão do Supremo. Então toda a causa no Supremo é causa em que não cabe duplo grau de jurisdição, ok? Ainda que a gente até possa manusear na decisão do Supremo alguns raros recursos, como quando é o caso, embargo de declaração, agravo interno, não vai ter uma reforma ou uma anulação por erro em iudicando, erro em procedendo do deciso em um outro órgão jurisdicional, porque não existe nenhum órgão superior ao Supremo, ok? Então são causas que não cabe o duplo grau de jurisdição. Então se cai na sua prova, quem julga um conflito internacional entre Estado estrangeiro ou organismo internacional litigando com Estado-membro ou com o Distrito Federal? Quem julga é o STF, ok? STF. Agora, preste atenção, meu irmão. Se o litígio do Estado estrangeiro ou do organismo internacional for em face de um município brasileiro, ou de uma pessoa domiciliada ou residente aqui no Brasil, pessoa física como eu e vocês, ou pessoa jurídica como o Portão F3, residente, melhor, domiciliado no Brasil, pessoa jurídica residente é foda. Então, resultado, que cansaço, meia-noite, velho, dei aula o dia inteiro hoje, dei mais de 12 horas de aula hoje, malandro. 8 horas da manhã eu estava no estúdio, né? Então, quando eu pego na prova que o conflito dos estados estrangeiros ou organismos internacionais é com município ou com uma pessoa qualquer que seja ela, domiciliada ou residente no Brasil. Exemplo, Pedro Barreto quer processar os Estados Unidos. A França quer processar o Portal F3, ok? Se o conflito é dos gringos, Estado estrangeiro ou organismo internacional, entenda, os gringos, contra município ou contra uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil, quem julga é juiz federal. A competência é de juiz federal. E qual é a pegadinha? Quando você pensa no município, por ser município, você olha logo para a justiça estadual e aí toma uma rasteira na prova. Não obstante seja município a parte litigante, vai para a justiça federal. A competência é originária dos juízes federais, conforme regra claríssima, indubitável, textualizada no artigo 109, inciso 2 da Constituição. Então, o artigo 109, inciso 2, vai estabelecer a competência originária de juiz federal para processar e julgar essas causas, ok? Em questão litigando, de um lado, um Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, um município brasileiro ou uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil. Tudo bem? Bingo? Bingo. Bom, ficou faltando a União. E aí tem que ter um cuidado da zorra com a União, cara. A maior pegadinha de todas está aí. Tá, tudo bem? Porque, veja, olha só, a gringalhada veio brigar com o Estado-membro, Estado do Ceará, Estado da Bahia, do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Roraima, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, DF, nenhuma dúvida, gringalhada contra Estado-membro ou DF, competência originária do Supremo. Vieram brigar com municípios, Salvador, Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Boa Vista, beleza. Veio brigar com município, juiz federal. Veio brigar com uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil, juiz federal. Mas malandro, e se vier brigar com a União? E se vier brigar com a União?
Mas bate, se a briga for com a União, capaz que tu vai errar nada, tio. Vamos lá. E se vier brigar com a União, preste atenção. Se vier brigar com a União, pode ser competência de juiz federal ou pode ser competência do STF. Tem que ficar esperto. Se o litígio for da União com Estado estrangeiro, organismo internacional, pode ser um caso de competência originária do STF, mas pode ser um caso de competência originária de juiz federal. O que vai determinar qual é o gabarito certo na questão da prova, o que vai determinar se você tem que marcar competência originária do Supremo ou competência originária de juiz federal, o que vai determinar o critério para você entender quando é que o Supremo julga e quando é que o juiz julga, o juiz federal julga originariamente, o conflito dos gringos com a União é a causa se funda num tratado, num contrato entre a União e esses estados estrangeiros e esses organismos internacionais, ou a causa não se funda em tratado ou contrato. O fundamento da lide é a discussão a respeito de um contrato entre eles, de um tratado que envolve o Brasil, evidentemente não a União, e esses países e organismos internacionais, ou a causa não se funda em tratado ou contrato. É isso que vai determinar a resposta certa. Se a causa for fundada em tratado ou contrato, a competência é de juiz federal. É dizer, nas situações que envolvem conflitos entre o Estado estrangeiro, o organismo internacional e a União, em que a gente discute responsabilidade contratual, responsabilidade por descumprimento de tratado, quem julga é juiz federal. Mas, se a causa não for fundada em tratado ou contrato, se for o que a gente costuma chamar de responsabilidade aquiliana internacional, responsabilidade extracontratual internacional, o tema a ser discutido na lide não tem nada a ver com um tratado ou um contrato, é uma responsabilidade extracontratual. Aí a competência do Supremo, ok? Então, essa questão derruba muita gente na prova. E eu quero que você fique esperto para não tropeçar, para não cair. Né? Há muitos anos atrás, recordo-me, quando integrava uma banca de um concurso forte lá no Distrito Federal, um concurso lá do DF, estávamos naquela época, eu já há uns 5, 6 anos nessa vida, mas ainda muito novo, e eu me recordo que um dos colegas na banca, a gente lá dentro da UNB, montando a questão, ele disse, vou botar essa questão que vai pegar todo mundo, e vou botar a questão da União versus o Comitê Olímpico Internacional. Aí eu falei, rapaz, não bote essa questão, que o nego vai anular essa questão. Especifique no enunciado se a causa é ou não fundada no cumprimento de um tratado ou de um contrato. Porque se for uma causa fundada no cumprimento de tratado ou contrato, se for responsabilidade contratual, aí a competência é de juiz federal. Mas se a causa não for fundada em tratado ou contrato, a competência é do Supremo. Grande professor Douglas Caetano, lá de São Paulo. Grande beijo, irmão. Tá aí na live. Então, o que vai determinar é essa informação. E essa informação tem que vir no enunciado. Entenderam? Bom, aonde você vai achar na Constituição a previsão para isso? Vamos lá? No artigo 109, inciso 3 da Constituição. 109, inciso 3, que vai deixar lá claro que compete a juiz federal processar e julgar originariamente os conflitos internacionais entre Estado estrangeiro, organismo internacional versus a União. Nas causas fundadas em tratado ou contrato, é clara, de clarividência indubitável, no artigo 109, inciso 3 da Constituição, ok? E também no artigo 102, inciso 1, a linha E, Supremo, 102, inciso 1, a linha E, Supremo, ok? 102, inciso 1, a linha E, lá no STF, beleza? Competência do Supremo para julgar os conflitos internacionais entre Estado estrangeiro e organismo internacional versus União, Estados e DF. Mas esse União eu tenho que ler com abrandamento, interpretando a Constituição sistematicamente, unindo o 102, 1E com o 109, inciso 3. Se eu leio apenas o 102, 1E, eu tomo ferro na prova. Porque eu vou pensar que os conflitos da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional seriam sempre de competência do Supremo. E, na verdade, não é. O 102, 1E
é derrogado em parte pelo 109, inciso 3, que vai dizer se a causa for fundada em tratado ou contrato, a competência é de juiz federal e não do STF. O STF pega a sobra, os conflitos que não forem fundados em tratado ou contrato, como em regra são, o aforamento é na primeira instância da Justiça Federal. Ok? Ok. Então esse foi mais um tema dessa revisão de hoje. Vamos para mais uma? CNJ, Conselho Nacional de Justiça. CNJ é o próximo tema. CNJ do artigo 103, dígito B. Artigo 103, dígito B da Constituição. Vamos lá, eu falei que ia fazer uma revisão de Poder Judiciário em 1h30, já tem 1h15. Vamos lá, que eu ainda quero falar. CNJ, quinto constitucional, composições dos tribunais, porra, coisa pra cacete. Poder Judiciário é um time enorme. Estamos revisando, bem objetivo, alguns dos assuntos que mais caem de prova. Espero que vocês estejam gostando e que possam estar revendo a matéria. Depois, quem quiser aprofundar a constitucional, pode fazer meu módulo lá no Portal F3. Vocês sabem que hoje eu sou professor exclusivo do Portal F3. Não estou participando mais de nenhum outro cursinho no Brasil. Só no Portal F3. Tá? Então vamos lá, voltando. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ok? Conselho Nacional de Justiça. Vem comigo, todo mundo. Beleza, estou feliz vendo que vocês estão felizes também. Agora segura as mensagens, tá certo? Segura a mensagem para não parar, tá? Senão vai travar. Se todo mundo começar a escrever, trava, tá certo? Agradeço o carinho de vocês, tá? Quem puder compartilhar essa transmissão, quem não compartilhou com os amigos, se puder compartilhar, ao compartilhar a transmissão, você deixa avisado no Periscope dos seus amigos que teve essa aula de graça. Se vocês puderem compartilhar essa live, você bota o dedinho aqui nesse contador, tá vendo essas 3 bolinhas aqui na tela embaixo? Você bota o dedinho aqui e bota convidar seguidores, porque isso vai fazer com que você avise aos seus amigos que rolou essa aula. Se o cara quiser assistir ou não, é com ele. Mas quando você compartilha, você promove a aula, você promove a transmissão. Então eu te agradeço se vocês que estão em casa puderem compartilhar essa live, convidando os seguidores de vocês, tá certo? Beleza? Então vamos lá. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, artigo 103, dígito B da Constituição. Moçada, primeiro ponto, quem é o CNJ? O CNJ é um órgão do Poder Judiciário. PB é órgão do Judiciário? É órgão do Poder Judiciário. Agora, é um órgão não jurisdicional, ok? Professor, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário? Meu filho. Tá achando o quê? Que órgão do Poder Judiciário é só juiz e tribunal? Juiz e tribunal são os órgãos jurisdicionais que exercem jurisdição nos processos. Em processo subjetivo, processo objetivo. Jurisdição concreta, jurisdição abstrata. Juiz e tribunais são os órgãos singulares e colegiados de jurisdição, mas o judiciário tem outros órgãos não jurisdicionais. As escolas, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados Trabalhistas, que os magistrados, quando passam no concurso, têm que passar pela escola e pelo treinamento e capacitação para ter o vitaliciamento. São órgãos não jurisdicionais, as escolas. Os conselhos são órgãos não jurisdicionais, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Quem é o Conselho Nacional de Justiça? É um órgão interno do Poder Judiciário, parênteses, se você tiver alguma dúvida que ele é órgão do Judiciário, vá lá no artigo 92 da Constituição, que define os órgãos do Poder Judiciário, artigo 92, e observe na sua Constituição, no artigo 92, que foi espremido o inciso 1, dígito A, entre os incisos 1 e 2. Abaixo do STF está ali o CNJ, no artigo 1, dígito A. Ok? Nenhuma dúvida que ele é órgão do Poder Judiciário. Agora, o CNJ tem por natureza jurídica ser um órgão não jurisdicional. O que é que isso quer dizer? Não é missão do CNJ exercer jurisdição em processos instaurados em razão do ajuizamento de ações pelos administrados, pelos jurisdicionados. Se eu quiser ajuizar uma ação de alimentos, não é no CNJ que eu vou buscar essa jurisdição. Se eu quiser ajuizar uma ação possessória, uma petitória, uma divisória, uma demarcatória, uma renovatória, uma locatícia, uma consumerista, uma de responsabilidade civil, uma ação de família, uma ação tributária, de repetição de débito, anulatória, declaratória, consignatória, uma queixa-crime, uma reclamação trabalhista, a porra da ação que for, não é no CNJ.
A ação se ajuiza perante juiz ou, quando é o caso de competência originária de tribunal, com supressão de instância, em tribunal, que são os órgãos que prestam jurisdição, a atividade estatal de dizer o direito, solucionando a lide no caso concreto, ok? Ou, quando é a jurisdição abstrata, apreciando aquela arguição de concha ou de inconstitucionalidade num controle abstrato no processo objetivo. Mas eu ajuizo a ação para juiz ou tribunal e não para os conselhos. Então, já que o CNJ é um órgão não jurisdicional, já que o CNJ não exerce jurisdição, qual o papel do CNJ? O CNJ é um órgão de fiscalização, de controle interno da estrutura do Poder Judiciário. O CNJ é o maior dos órgãos de controle interno do Poder Judiciário. Ele é um conselho que tem a missão de controlar a atividade do Poder Judiciário sob diferentes perspectivas, que são as perspectivas controladas. O CNJ exerce um controle de legalidade, um controle de eficiência da magistratura e do exercício da atividade jurisdicional, um controle de moralidade e respeito às normas de ética e disciplina no exercício da jurisdição e da atividade da magistratura, um controle financeiro e orçamentário do uso das verbas do Poder Judiciário. Então o CNJ é um órgão não jurisdicional que atua como um grande corregedor interno, viabilizando o exercício do controle interno do Poder Judiciário. Então, o judiciário precisa ter um autocontrole das suas despesas, do uso do seu orçamento, da atividade administrativa desempenhada fora da jurisdição pelos órgãos administrativos, da atividade dos magistrados, do respeito às normas do Estatuto da Magistratura, às normas de decoro moral, ético e de disciplina. Perceberam, meus amados? Então o CNJ é um órgão não jurisdicional do Poder Judiciário que atua com a função de controle interno da estrutura do Poder Judiciário abaixo do STF. Abaixo do STF. Veja bem, não obstante, não haja uma unanimidade na doutrina, o entendimento que prevalece é que o CNJ não tem poder de fiscalizar o STF. Parte da doutrina, discordando, sustenta que o STF teria que se submeter à fiscalização do CNJ, prestando contas ao CNJ. Todavia, o entendimento que o próprio STF encampou é que ele, como Corte Suprema, é o ápice do judiciário, ele não é fiscalizado. Quando muito ele, se fosse o caso, fiscalizaria, mas não se submete à fiscalização. A Corte Suprema não pode ficar submetida a um órgão não jurisdicional. Então, o entendimento que prevalece, ainda que não com a aceitação unânime da doutrina, é que o STF não se submete ao poder de correição, ao poder de fiscalização, ao poder de controle do CNJ, ok? O CNJ controla, faz um controle orçamentário financeiro, um controle administrativo e de eficiência e funcional, um controle ético e moral de todo o judiciário abaixo do Supremo. Beleza? Beleza. A banca pode lhe perguntar como é que é feita a composição do CNJ, tá? Como é que é feita a composição do CNJ. O CNJ tem uma composição que a gente chama nas provas de composição mista ou híbrida. Também já caiu com o nome de composição eclética. Eclética, mista, misturada, híbrida. Isso quer dizer o quê? O CNJ tem 15 conselheiros de origens diferentes. Não são todos eles juízes de carreira, magistrados. Então preste atenção, o CNJ é composto por 15 conselheiros. 3/5, 9 desses 15 são magistrados. 2/5, 6 dos 15 não são magistrados, vêm de outras origens. A composição é mista, é híbrida, magistrados e não magistrados. Dos 15 conselheiros, anote, 3/5 são magistrados. 2/5 não são magistrados. A maioria, e não poderia ser diferente, a maioria é de magistrados. Mas o Constituinte foi muito sábio ao querer uma composição eclética para que o CNJ, que fiscaliza o judiciário, tenha membros fiscalizadores que não são apenas juízes de carreira. Que eu tenha advogados, que eu tenha promotores, membros do Ministério Público, que eu tenha também, né, cidadão do povo, representando o jurisdicionado. Porque se o CNJ vai fiscalizar o judiciário não é feito apenas pela atividade dos juízes, ainda que essa seja determinante e de grande relevo. Mas a atividade jurisdicional no judiciário, ela conta com a figura do Ministério Público, que é uma função essencial à justiça, cuida com a figura do advogado, que é indispensável à justiça, e o jurisdicionado, que é o provocador e destinatário da jurisdição. Então, o que é que fez o Constituinte? Determinou que 6 vagas no Conselho, que 6 conselheiros, 6 fiscais, 2/5 dos 15, sejam não magistrados, para trazer uma visão diferente na hora de fazer a correição, a inspeção, na hora de fazer a fiscalização. Então, 2 são membros do MP, indicados pelo PGR,
2 são advogados indicados pelo Conselho Federal do AB e 2 são cidadãos do povo, de notório saber e reputação ilibada, indicados pelo Poder Legislativo. Então eu tenho 2 cidadãos do povo, 2 advogados e 2 membros do Ministério Público, indicados pelo Procurador-Geral da República, ok? E 9 magistrados, que são 3 juízes, 3 desembargadores e 3 ministros. Quem são esses magistrados? Atenção, você já sabe que o CNJ tem composição mista, 3/5 é de magistrados, 2/5 é de não magistrados. Esses 2/5 a gente tem, Mari, a gente tem 1h25 que começou, Mari, tá acabando já, tá? Depois você vê na reprise. A gente tem 2 advogados, 2 cidadãos do povo e 2 membros do parquê, do Ministério Público. E os 9 magistrados são 3 juízes, um juiz estadual, um juiz federal, um juiz de trabalho. 3 desembargadores, um de TJ, um de TRF e um de TRT. E 3 ministros, um do TST, um do STJ e, atenção, 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 o ministro-presidente do STF. O ministro-presidente do STF. Então, de novo, 3 juízes, 3 desembargadores, 3 ministros. Vou passar pela estadual, pela federal e na especializada eu vou prestigiar a trabalhista, que é que tem o maior volume de demandas. Então é que realmente tem que estar aqui representando. Então eu vou ter um juiz do trabalho, um juiz estadual, um juiz federal. Obrigado aí, Meire, você que está aí convidando os seus seguidores. Muito obrigado. Quem puder convidar os seguidores, eu agradeço para a gente promover essa live, divulgar mais pessoas que precisam estudar para passar nas provas. Uma live dessa gratuita, com uma puta revisão, ajuda todo mundo. Então, se você puder, compartilhe convidando os seus seguidores, ok? Não deixe de fazer isso. Então, vamos lá, de novo. Quem são os magistrados do CNJ? Um juiz trabalhista, um juiz federal, um juiz estadual. Um desembargador de TRT, um desembargador de TJ, um desembargador de TRF. Um ministro do TST, valeu, Léo, obrigado. Um ministro do STJ e o ministro-presidente do STF, ok? Então vamos fechar? A gente tem uma composição mista formada por 15 conselheiros, magistrados e não magistrados. A maioria, 3/5 magistrados de carreira, 2/5 não magistrados, ok? Esses 15 conselheiros terão um mandato de 2 anos, admitindo-se recondução. Então são mandatos de 2 anos para os 15 conselheiros. 3 juízes, 3 desembargadores, 3 ministros, 2 advogados, 2 membros do MP, 2 cidadãos do povo. Quem preside o CNJ? Quem preside o CNJ é o presidente do STF. O presidente do STF é quem vai presidir o CNJ. O presidente do STF é quem preside o CNJ. Pegadinha clássica de prova. Se o presidente do STF não puder presidir o CNJ, se o presidente do STF estiver doente, estiver ausente do país, quem é que vai presidir o CNJ na impossibilidade do presidente do Supremo presidir? Atenção, é o vice-presidente do Supremo, que não é membro efetivo do CNJ. Quem substitui ou sucede o presidente do STF na presidência do CNJ é o vice-presidente do Supremo. Cuidado com as provas de marcar, porque as bancas costumam dizer o conselheiro mais antigo, o ministro do STJ, o ministro do TST, nada disso. Quem vai presidir o CNJ, se o presidente do Supremo não puder, quem vai presidir... Política aqui não, né? Tive que bloquear o rapaz aí, porque no meio de uma aula de direito o cara vir fazer política aqui é sacanagem, né? Independente de quem seja o candidato, né? Então, vamos lá. Quem vai presidir o CNJ na ausência do presidente do Supremo é exatamente o vice-presidente do Supremo. Estamos juntos? Maravilha. A banca pode lhe perguntar qual é a função específica do ministro do STJ no CNJ. Quem se lembra, essa função dada ao ministro do STJ ficou famosa na época da ministra Helena Calmon, que era membro do CNJ, era ministra do STJ no CNJ, e ela deu um destaque do cacete quando ela quebrou um pau com uma galera no judiciário. Lembram? Quando ela pegou a questão dos cartões corporativos que os juízes usavam, que alguns membros de tribunais gastavam dinheiro do tribunal indevidamente? Qual é a função do ministro do STJ no CNJ? É a função que, em regra, o ministro do STJ tem na maioria dos conselhos. É a função de corregedor. Ele é o corregedor interno. Então, quem não lembra disso? A ministra Helena Calmon botou para quebrar, meu amigo. Arregaçou a boca do balão e meteu para dentro de um monte de gente aí. Até hoje aí tem uma galera que é revoltada com ela. E ela fez o certo. Botou para alinhar, nego, porra, metendo a mão no dinheiro público indevidamente. Porra, que isso, rapaz, pelo amor de Deus. Né? E aí a ministra lá depois ficou ali perseguida por muita gente. Enfim, não é o caso. Voltemos. Então, qual é o papel do ministro do STJ dentro do CNJ? Ser o corregedor interno, ok? Ser o corregedor interno.
A função tem um nome técnico, tá? Que está no próprio artigo 103, dígito B da Constituição, tá? Se eu não me engano, está no parágrafo 3º ou 4º. É a função de inspeção e correição. É a função executiva de inspeção e correição. Ele é o corregedor. Então, se cair na prova, qual dos conselheiros tem a função executiva de inspeção e correição? O ministro do STJ. Essa função é dele, é chamada função de corregedoria. Função executiva de inspeção e correição. Tudo bem? Bingo. Cuidado na prova com o CNJ, cuidado com a famosa questão da participação do presidente da OAB e do PGR. Gente, pelo amor de Deus, o presidente da OAB e o PGR não são conselheiros. O professor Cláudio Lamar, que é presidente da OAB, e o nosso novo PGR que substituiu o Janot, eles não são conselheiros do CNJ. Eles indicam 2 conselheiros, o PGR indica os 2 membros do MP, o presidente do Conselho Federal da OAB indica os 2 advogados. Agora, atenção, o que eles podem é oficiar dentro do CNJ. Eles participam, eles oficiam. Então o PGR e o presidente da OAB têm carta branca para oficiar, para participar das sessões, mas eles não julgam. Eles não são conselheiros. Eles não vão julgar os processos disciplinares avaliando condutas de magistrados. Eles, no máximo, oficiam, mas não julgam. Eles não são membros. Então não vai dizer na prova que o PGR é membro do CNJ. Não é. Que o presidente do OAB é membro do CNJ. Não é. E quanto ao PGR, tem uma pegadinha. O PGR, que indica 2 membros para o CNJ, que tem liberdade de oficiar no CNJ e que não é conselheiro do CNJ, lembre que o PGR é conselheiro e é o conselheiro presidente de um outro conselho, que é o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Lembre, para não errar em prova, que o Procurador-Geral da República, ele é o presidente, ele chefia o Conselho Nacional do Ministério Público, claro, porra. Assim como o presidente do Supremo chefia o CNJ no Judiciário, o PGR vai chefiar o CNMP no Ministério Público. Então o PGR ele é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e não do Conselho Nacional de Justiça. Não esqueça isso em prova, que isso também derruba muito candidato. O que é que o PGR faz no CNJ? Indica 2 conselheiros e oficia no CNJ, ok? 2 para a gente terminar, 2. Se algum juiz, se algum magistrado quiser ajuizar uma ação no judiciário contra atos do CNJ, se algum juiz se sentir ofendido, violado, sem devido processo legal, sua intimidade devassada, né? Se algum juiz quiser ajuizar uma ação em face dos atos do CNJ, imagine que ele quer impetrar um remédio constitucional, quem tem competência para julgar? Se o CNJ fiscaliza todo mundo, menos o Supremo, pela lógica, quem você acha que vai ter competência originária para julgar essas ações? O STF. Então, o artigo 102, inciso 1, a linha R, 102, você já sabe, STF, inciso 1, competência originária, a linha R, 102.1R, ele vai dizer que compete originariamente ao STF julgar as ações em face dos atos do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Competência originária do Supremo. A última de CNJ para a gente encerrar, estou com o tempo da live estourado já aqui, tá? A última de CNJ para a gente matar pau aqui. Moçada, se algum conselheiro do CNJ praticar crime de responsabilidade no exercício da função, vocês sabem quem julga? O Senado. Cabe ao Senado, rapaz, grande Clailton, meu irmão, passou na 2ª fase tributária comigo há alguns anos. Advoga lá em Manaus, queridíssimo. Vamos lá, Direito News, estou acabando, Direito News, 00:20, só o PB, rapaz, tô dando aula desde 8 horas da manhã, Mark. Tô com essa roupa desde manhã, pode ver no meu Instagram as postagens que eu fiz hoje, tô com essa roupa desde 8 horas da manhã, estou fedendo aqui, rapaz. Não consegui nem parar para dar atenção aos meus filhos, engoli uma comida correndo, só o PB, né, meu parceiro? Vamos lá, vem junto comigo, tá? Olha para cá para a gente fechar. Se um conselheiro do CNJ comete um crime de responsabilidade, beleza, Mark? Vou falar, show de bola. Para o pessoal lançar comentários em seu vídeo no perfil do Amo Direito. Pô, muito legal. Galera que tá aí na live, se vocês puderem chegar lá no Amo Direito, no vídeo que a gente postou, que eu tô com essa camisa aqui, divulgando essas aulas, e deixarem um comentário sobre a aula de hoje, eu vou agradecer. Aqui tem quase 500 pessoas ao vivo agora. A gente vai acabar a live daqui a alguns minutos. Se vocês puderem ir lá no Amo Direito, dizer o que vocês acharam da aula, a aula foi boa, a aula foi legal, não gostei da aula, tem uma crítica, tudo bem, tranquilo, democracia.
A gente não vai deixar de ser amigo. Deixa uma opinião, deixa um comentário. Tá aqui o pessoal do Direito News, tá o pessoal do Amo Direito, né? Se vocês puderem, minha amiga Marina, lá de João Pessoa, se vocês puderem, né, deixar um comentário lá, eu vou agradecer demais, porque isso ajuda a promover esse trabalho e eu acho que motiva outras pessoas a virem conhecer esse trabalho que é muito bacana, né? E essa é a primeira, viu? E se vocês gostarem, ô Marquinhos, se o pessoal aqui aderir todo dia até sexta-feira, eu quero ver no feriado, se o nego vai ratear. Se a galera fechar todo dia aqui, semana que vem eu faço tributário de segunda a sexta. A gente vai brocar a prova de tributário. E se a galera continuar, eu faço administrativo na terceira semana, Marquinhos. Vou dar aula aqui de graça todo dia para essa galera. Só revisando o tema top. Já pensou? Pegar um dia só para licitação e contrato, um dia só para PPP, concessão e permissão, um dia só para improbidade administrativa, um dia só para a gente bater desconcentração, descentralização, organização da administração, teoria do órgão, regime das autarquias. Outra aí, Maria, meu irmão. Boto vocês para brocar nessa porra, malandro. Vocês vão fechar essa porra. Eu dou aula há quase 20 anos, moçada. Estudo todo dia, estudo com tesão, estudo com prazer. Eu não estudo para passar em prova, não. Eu estudei para ficar sábio. Estudei para me destacar, estudei para ficar rico. E é isso que você tem que fazer também. Estudar por prazer e não por obrigação. Você não tem que estudar porque tem prova. Você tem que estudar para ser genial. Porque na hora que você adquire o conhecimento, as pessoas pagam pelo seu conhecimento. As pessoas têm prazer em pagar para receber o seu conhecimento diferenciado e se sentem felizes porque elas sabem que elas pagaram por algo que valeu a pena. Então eu quero só ver, hein, se vocês vão estar aqui comigo todo dia. Vamos fechar, vamos fechar. Última questão de CNJ, vamos lá. Rapaziada, última de CNJ, vamos lá, Cíntia. Vamos lá, Lorete, muita saudade de você, Lorete. Vamos lá. Se cair na prova, hein, anota que essa é o bicho, hein. Um membro do CNJ, dá um beijo pro teu filho aí, Jaque. Um membro do CNJ cometeu crime de responsabilidade no exercício da função. Julgando um processo disciplinar de um magistrado, o cara cometeu um crime de responsabilidade, desviou a conduta. Aonde ele será julgado? No Senado. No Senado. E essa é a pegadinha, porque um advogado pode, como membro do CNJ, atuando num processo disciplinar, por exemplo, ele pode cometer, crime de responsabilidade. Um juiz trabalhista que é conselheiro do CNJ pode cometer crime de responsabilidade atuando como conselheiro. Ele vai ser julgado no Senado. Então toma cuidado em prova, porque está lá no artigo 52 das competências privativas do Senado. Se você abrir o artigo 52 está lá em poder legislativo e não em poder judiciário. Tá? A Constituição tem 10 títulos, o título 4 é a organização dos poderes, o capítulo 1 é poder legislativo. Correto? Então lá no artigo 52, competências privativas do Senado, tá? No artigo 52, competências privativas do Senado, existem 15 incisos, são 15 competências privativas do Senado. Você vai ver que os incisos 1 e 2 são aqueles que definem as competências jurisdicionais anômalas que o Senado tem para julgar no processo penal acusações por supostas práticas de crime de responsabilidade por algumas autoridades, dentre elas os membros do CNJ, ok? Então, se cai na tua prova, membro do CNJ, no exercício da função, praticando crime de responsabilidade ou supostamente praticando, a acusação deve ser feita no Senado da República. Maravilha? Artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição. Perfeito? Perfeito. Galera, sabe o que é que está faltando? Sabe o que é que ficou faltando? A gente falar de quinto constitucional, que é um tema importante. Quinto constitucional, organização dos tribunais, idade dos ministros, dos desembargadores, composição do Supremo, do STJ. Alguns pontos importantes ficaram aqui faltando. O incidente de deslocamento de competência, em que o PGR vai pedir lá ao STJ para deslocar para juiz federal a causa envolvendo conflitos com direitos humanos. Então, Poder Judiciário ainda ficaram faltando alguns temas. É um tema muito grande, mas eu acho que deu para revisar muita coisa. Vamos fazer um trato. No meu Periscope pessoal, vocês sabem que eu estou fazendo aquelas dicas diárias, né? Como eu estou fazendo hoje essa revisão aqui de 1h30 de judiciário, eu estou fazendo aquelas dicas de tributário e constitucional. Dica par é tributário, dica ímpar é constitucional. Vamos fazer um trato? Lá no meu Periscope, Pedro Barreto PB, quem não segue, anota aí para seguir. Isso, eu estou dando as 200 dicas. Eu pego todos esses temas que faltaram de judiciário lá. Tá certo? Então, todos os temas que não deu para bater aqui de Poder Judiciário, eu bato lá no meu Periscope, no programa das 200 dicas. A gente está na dica 20. Já foram 20 e as lives estão armazenadas. Eu não apaguei. Então tá tudo gravado lá. Quem quiser, vai lá no meu Periscope, Pedro Barreto PB, e vocês vão achar as primeiras 20 dicas. Tem dica que eu dei em Fortaleza, dica que eu dei em São Paulo, dica que eu dei no Rio de Janeiro, dica que eu dei em Salvador. Tá tudo lá, correto? Já tem 20 dicas, eu vou até 200.
Então, eu vou lá no meu Periscope ao longo da semana, aquelas lives rápidas de 10, 15 minutos, tá certo? Fazer esses outros temas de judiciário. Amanhã aqui, amanhã um pouquinho, 10h30, depois do Jogo do Brasil, né? E na verdade, acho que amanhã a galera quer mais ver o jogo da Argentina que do Brasil, né? Galera aí do fute aí que curte futebol. Então amanhã, por volta de umas 10h30, eu puxo a live aqui com poder legislativo e poder executivo, tá certo? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos fazer o sorteio? Então, deixa eu explicar o sorteio aqui agora. Segure um pouquinho as mensagens aí. O que é que eu vou sortear? Todo mundo presta atenção agora aí. Todo mundo presta atenção. Eu vou chegar no meu Instagram agora e vou fazer um post agora com a imagem de um sorteio. Lá, sorteio. Para concorrer, você vai chegar no post, vai dizer qual é a sua cidade, de que cidade você está, e vai marcar 2 amigos que você gostaria de indicar para assistir essas aulas. Então você vai marcar 2 amigos, dizendo, só marcar, que aí o cara vai ver o post, tá? Que seriam pessoas a quem você acha que interessaria assistir essas aulas. Pode até ser algum amigo que já está aqui. Para você concorrer, você marca 2 pessoas e diz qual é a sua cidade. PB, eu sou aqui da cidade tal, sou de Salvador, Bahia. E marca 2 pessoas, tá certo? Bom, nesse post eu vou sortear o quê? Eu vou sortear bolsa para a turma que vai começar agora sábado, do Portal F3. É preparatória para a OAB. Se vocês que estão aqui já passaram, eu já vi muita gente aqui que já passou no OAB, meu irmão, se você ganhar o sorteio, você pode dar de presente para uma pessoa que precisa. E ter a certeza que ao abençoar alguém com a bolsa de estudo, Deus vai lhe abençoar em triplo. Então não deixe de concorrer pelo fato de você já ser concurseiro aprovado no AB. Eu vi uma galera aqui que já passou no AB e tem uma galera aqui que amanhã vai estar passando no AB, que amanhã é dia de resultado. Eu tenho certeza que a galera que fez segunda fase comigo em tributário, eram 900 e poucos alunos, e constitucional, que eram uns 700 alunos, vai passar todo mundo. Brunão que está aqui, tá? Amanhã passa todo mundo. Lorete em tributário, amanhã passa todo mundo. Amanhã é 100% de aprovação, eu tenho certeza, ok? Então, não, basta comentar uma vez, porque o aplicativo vai pegar uma vez só a sua conta. Se você fizer 100 comentários, o aplicativo só vai filtrar um, ele não duplica a conta, tá? Então, basta uma vez. Se você quiser marcar muita gente, marque muita gente para me ajudar a divulgar, eu vou ficar grato. Mas basta um comentário para concorrer ao sorteio, tá certo? Para concorrer ao sorteio não adianta fazer vários comentários não, que não adianta nada. Agora, se você quiser fazer vários comentários para me ajudar divulgando essas aulas, ótimo. Então, vamos lá, o que é que eu vou sortear? Preste atenção. Nesse sábado, a gente começa a nossa arrancada final, o Intensivão 3 em 1 para a prova da OAB, que é dia 19 de novembro. Faltam 5 fins de semana, mais a véspera. Então, nesse fim de semana de 14 de outubro, começa. Nós estamos com a turma de aula presencial, 5 fins de semana seguidos, em 10 cidades. Eu mesmo vou estar aí rodando várias capitais. Eu e os professores do portal. Então, nós estamos com a turma presencial aqui no Rio, de 5 fins de semana seguidos de aula presencial. Uma em São Paulo, uma em Goiânia, uma em Aracaju, uma em Salvador, uma em Maceió, João Pessoa, Recife, Teresina e Fortaleza, ok? 10 capitais. Belém não entrou dessa vez. 10 capitais. Se você tem amigos nessas 10 capitais, indique. Rapaz, é uma maneira que você tem de me ajudar e seu amigo vai lhe agradecer, porque só tem aula foda. Vão ser 5 fins de semana de aula presencial. Porra, então você pode indicar o pessoal da sua cidade. E se você é de outra cidade, você pode indicar o online. O online é ao vivo, o Brasil inteiro, as aulas do Rio são ao vivo. Pô, intensivão de 5 fins de semana. Além dos 5 fins de semana, 14 de outubro, 21 de outubro, 28 de outubro, 4 de novembro e 11 de novembro, ainda tem a revisão de véspera da prova da OAB, dia 18 de novembro. São 6 fins de semana, 5 presenciais e o sábado é online, ao vivo, para todo mundo do Brasil. E nas 5 semanas, Goiânia, tem a turma em Goiânia, inclusive eu vou dar aula em Goiânia, tá? Então, além dos 5 fins de semana presenciais, eu estou liberando toda semana um simuladão online, todo corrigido em vídeo. Toda semana tem um simulado de 15 a 20 questões para ser resolvido. Um de penal, um de civil, um de processo penal, um de processo civil, um de tributário. Então tem 5 simuladões em vídeo. Então se você tem amigo que está me assistindo aqui agora, divulgue. E sabe o que eu fiz? Peguei essa turma de R$ 495 e botei por 245. Dividido em 10 vezes sem juros. Se alguém quiser assistir, paga R$ 24,50 a parcela. 10 parcelas de R$ 24,50 para todo mundo poder fazer. Ou seja, nessa reta final para a prova da OAB, isso adianta muito, né? Na véspera vai ter uma revisão aqui no Rio e uma em Fortaleza. E a do Rio é ao vivo para o Brasil inteiro. Tá certo? Tudo bem? Então, todo mundo que precisa passar no OAB pode participar desse intensivão. E eu vou sortear 30 bolsas hoje para esse intensivão.
10 para o online e para as 10 cidades, 2 em cada cidade. Então 2 pessoas de Goiânia vão ganhar, 2 pessoas de Salvador vão ganhar, 2 pessoas de Teresina vão ganhar, 2 de São Paulo, 2 de Fortaleza, 2 de Aracaju, 2 de Maceió, Recife, João Pessoa, São Paulo, Rio, Goiânia, Salvador, todas as cidades, Aracaju. Então em cada uma das 10 cidades, 2 bolsas de 5%. E quem é de outras cidades, como Porto Alegre, Cuiabá, Belém, vocês concorrem para a Bolsa Online. Cara, se vocês ganharem a Bolsa Online, o curso online é maravilhoso. É igual presencial, aula online, você pode pausar, pode repetir, tá certo? E é um curso de alto nível, 5 fins de semana, com aula presencial ao vivo, todo fim de semana, mais a revisão de véspera, mais os 5 simulados, é a nossa arrancada final 3 em 1, tá certo? Como é que vai funcionar esse sorteio agora? Agora, vamos lá, Amandinha? Agora esse sorteio na minha página pessoal do Instagram. Não é no Eu Amo Constitucional, hein? O Eu Amo Constitucional é a nossa comunidade de Direito Constitucional, que tem 80 mil seguidores, 79. O Eu Amo Constitucional está com 79 mil seguidores, daqui a pouquinho bate 80, tá certo? Eu Amo Constitucional tem quase 80 mil seguidores, mas o sorteio vai ser no meu Instagram pessoal, Pedro Barreto Portal F3, ok? Pedro Barreto, Portal F3, ok? Então você vai agora eu vou desligar a live e vou lá no Instagram, @